Olá a todos, amados irmãos, eu cumprimento em nome de Jesus Cristo, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a casa do Senhor, a noiva do Senhor, a igreja do Senhor, em toda a face da terra, em nome de Jesus Cristo. Vamos aí, amados, em nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Aqui está a palavra de Deus para todos nós. Para todos nós, para mim e para todos da casa do Senhor. Toda liderança, desde os pequenos os grandes, com muita e pouca sabedoria em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Aqui está a palavra de Deus em nome de Jesus. Vamos aí em nome de Cristo a palavra de Deus. Aqueles que estão praticando a rebeldia, os que são rebeldes, venham se arrepender da rebeldia e tornar o seu coração atrás e servir ao Senhor verdadeiramente, conforme vai dizer aqui. E os que já estão como árvores boas que dão bons frutos, sejam mais edificados, cheios da graça e do poder de Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os que são de fora, venham atentar para se arrepender do seu pecado e ser verdadeiras árvores que dão verdadeiros frutos e bons frutos, praticando e servindo o verdadeiro evangelho, não um evangelho falso, frajuto, ditado, pregado por falsos profetas, que não ensinam a palavra como ela é, não ensinam o caminho da salvação e não ensinam o caminho da santidade, da obediência, da graça, da misericórdia e do perdão. Que eles também venham se arrepender e mudar e passar para o lado de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, Mateus capítulo 12. E o versículo 33, 34, 35, 36 e 37, o título, louvado seja o Senhor, árvores e seus frutos. Árvores e seus frutos. Quando a Bíblia fala de árvores, está falando de pessoas e dos seus frutos a serem dados. Se são frutos bons ou se são frutos ruins, não é? Se são palavras de maldição ou se são palavras de bênção. Essa é a verdade. Louvado seja o Senhor, Versículo 33 diz assim: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. É o que Jesus estava dizendo para a multidão. Jesus, o dono da igreja, o dono da nossa alma, o dono do nosso corpo, o que realmente vai nos levar para a vida eterna. O Cristo, o verdadeiro, todo-poderoso. Louvado seja o Senhor, não é? Vamos lá, versículo 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Interrogação. Olha aí. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca, Versículo 36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Olha aí. De toda palavra ociosa que disserem os homens, hão de dar conta no dia do juízo. Está vendo aí? Este aí é o poder de Deus. Vamos lá em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Versículo 37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então, meus irmãos, isto é muito sério. Isto é muito seríssimo, não é? O Senhor Jesus, Ele nos convida para que nós venhamos, andar na presença e no poder dEle e proferir palavras de poder, palavras de santidade. Você aí que está na desobediência dentro da igreja, que não obedece à palavra de Deus, que não obedece os mandamentos do Senhor, que não obedece à liderança de Deus, arrependa-se do seu pecado, tenha comunhão com Deus, volte o seu coração atrás, saia da rebeldia e entre em comunhão com Deus, para obedecer à palavra do Senhor, venha praticar, ter uma vida de comunhão, de salvação, uma vida de santidade, uma vida de amor, uma vida de graça, de autoridade na presença de Deus, não é? Porque Jesus aqui, Ele alerta a todos nós,
na época em que ele estava falando isso para os fariseus. Com certeza os fariseus ficaram ali mais irados ainda. Por quê? Porque Jesus disse, aqueles que são de Deus, ouvem a palavra de Deus. E os que não são de Deus não vai ouvir. Então os que não são de Deus, eles são de quem? Eles são do diabo. Essa é a verdade. Porque neles habita o poder e a presença do diabo das trevas. Porque eles queriam matar Jesus. Então Jesus diz, versículo 33, ou dizeis, de Mateus 12, ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Então o nosso fruto tem que ser bom. E ele tem que ser demonstrado com atitudes na presença de Deus. Tanto dentro da igreja como fora da igreja. Não importa aonde nós vamos estar. Mas o nosso fruto tem que ser um fruto bom. Tem que ser a procedência boa que vem do alto do Espírito de Deus. Embora, quando nós praticamos os bons frutos, nós não agradamos os homens da terra, mas isso não importa, porque quem nos justifica é Deus. Nós temos que agradar a Deus e não agradar os homens na terra. E nós agradando a Deus, agradamos aos homens da terra, tanto os homens de Deus como os que não são de Deus. E qualquer desagrado que venha a acontecer, que não seja por nós, mas que o Senhor Deus venha nos justificar para a glória dele. Não é? Versículo 34, Jesus diz, raça de víboras para eles, para os fariseus dentro da igreja, que é quem? Os desobedientes, né? Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? É interrogação. Então, como nós podemos dizer boas coisas, sendo a gente mau? Mal como? Mal para com o nosso próximo, mal para com o nosso irmão, mal para com a nossa parentela, mal para com a nossa liderança. Não podemos ser mal, mas temos que ser bons pelo poder e a presença de Deus. Aí a continuação aqui, louvado seja o Senhor. Pois do que há em abundância no coração, disso fala o homem. Então, se há abundância boa no coração do homem, ele vai falar coisas boas que provém de Deus. Se a abundância que há no coração dele é má, ele vai proferir coisas más. Então, que a igreja não venha proferir coisas más, mas venha proferir coisas boas, palavras abençoadas, edificadas no poder e na presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Versículo 36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. No dia do juízo. Qual é o dia do juízo? Quando tudo isso aqui ser destruído. Quando tudo isso aqui acabar e nós formos para o juízo. Jesus, no dia do juízo, vai julgar a igreja e julgar os de fora. Os que estão em Cristo, nenhuma condenação há. E os que são desobedientes serão julgados e irão dar conta dessas palavras. E os que são de Deus irão dar conta das palavras boas que pregou o Evangelho, que ajudou o próximo, que curou os enfermos por seus demônios em nome de Jesus Cristo e fez a obra de Deus como Jesus determinou. É essas palavras que nós vamos dar conta para Deus, para ir para a vida eterna, porque fizemos as boas obras de Deus e praticamos a verdadeira e única fé, abençoando o nosso próximo, proferindo palavras de bênçãos, palavras de poder, de autoridade, de cura, de prosperidade, de unção, de amor e de justiça de Deus, corrigindo o povo e levando o povo para a vida eterna, corrigindo o povo do erro, do pecado e trazendo o povo para a vida eterna e levando para a graça de Deus. Louvado seja Deus, para a vida eterna com o Senhor, não é? E os que fizeram o contrário irão dar conta, serão condenados e julgados, e irão para o lago de fogo, onde receberão a condenação eterna e irão passar a eternidade na condenação eterna, no inferno, no lago de fogo, que é pior do que o inferno, porque fizeram obras más. Essa é a palavra de Deus. O profeta fala a palavra de Deus como ela é. Quem te convence do pecado é o Espírito Santo, né? A palavra rocha viva edificada. O Deus vivo fala na boca do profeta, né? Versículo 37, porque por tuas palavras sereis justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, pelas nossas palavras seremos justificados e pelas nossas palavras seremos condenados. Então temos que ser justificados pelas palavras de Deus, pela palavra de Deus, pelo mandamento de Deus, pelo poder de Deus, pelas obras de Deus, né? Dentro da casa do Senhor, em fazer a obra de Deus com um coração bom, coração puro, cheio de santidade, de unção, de bênção, de graça, de misericórdias, de benignidade, de amor e de justiça de Deus, né? E atitude de Deus. Então nós vamos ser justificados pelas palavras de Deus, justificados por Deus e ir para a vida eterna. Se praticar o contrário, seremos condenados pelas nossas palavras. Então que a igreja não vemos ser